Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do quadro Smartus Explica. Hoje eu vou falar sobre um levantamento realizado pela empresa Economática com 15 incorporadoras de capital aberto na Bolsa de Valores brasileira. Nesse levantamento, a empresa considerou os balanços trimestrais desde 2008. Tá legal? Então roda a vinheta. Bom, então vamos aos números e na sequência eu comento cada um deles. Em primeiro lugar, essas 15 empresas tiveram uma receita líquida de 4,1 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2020. O resultado foi 8,8% menor do que no ano passado, quando a receita foi de 4 bilhões e meio. É um resultado ruim? Não tanto, principalmente se a gente considerar que o primeiro caso oficial do novo coronavírus no Brasil ocorreu já em fevereiro e que a quarentena começou na segunda quinzena de março, em boa parte aí das cidades e dos estados do país. O que resultou em, primeiro, fechamento de shoppings e estandes de venda, que prejudicou, claro, o próprio segmento de shoppings e também o segmento residencial, que não teve mais à disposição os estandes de venda e as imobiliárias, que até agora já reabriram em boa parte das cidades, mas esse dado é do primeiro trimestre. Segundo lugar, elevação brusca na vacância dos hotéis. Inclusive, essa semana publicamos matéria no nosso site, conversando com associações, entidades da hotelaria, com empresas também do ramo hoteleiro. A situação realmente é bem crítica. E uma redução na demanda por escritórios, outro segmento bem afetado. Só os galpões logísticos é que não sofreram tanto com a pandemia, com a quarentena, até porque o e-commerce cresceu. Então, é um resultado até esperado essa queda na receita líquida, ainda que seja o pior desde o terceiro trimestre de 2018, lembrando que a retomada do mercado imobiliário veio com mais força a partir do quarto trimestre de 2018. Um segundo dado, que esse sim realmente foi ruim, é que não houve lucro líquido no primeiro trimestre. Na verdade, houve um prejuízo líquido de 75 milhões de reais, somando os resultados de todas as incorporadoras. O primeiro trimestre, isso é importante destacar, ele costuma já ser o mais fraco do ano no mercado imobiliário. É o que tem menor demanda por imóveis, principalmente o segmento residencial, mas no ano passado havia tido um lucro líquido de 3 milhões de reais, o que não é muito, mas é melhor do que o prejuízo que foi verificado em 2020. O terceiro dado aqui, se considerarmos o lucro EBIT, ou seja, o lucro verificado antes da cobrança de juros e impostos, o resultado foi positivo em 207 milhões de reais no primeiro trimestre, mas ainda assim bem abaixo do ano passado, quando foi 40% maior. Quarto dado desse levantamento, e agora sim vai começar a ficar positivo. O resultado financeiro dessas 15 incorporadoras, que considera as receitas e as despesas financeiras, mas exclui as receitas e as despesas operacionais, melhorou 32% em relação a 2019, embora ainda tenha sido negativo em 145 milhões de reais. O resultado operacional também melhorou, mais timidamente, um avanço de 2,8%, o que nos leva a deduzir, o que nos leva a concluir, melhor dizendo, que na média as incorporadoras estão conseguindo arrecadar mais, gastando menos. O quinto dado, também um fator positivo, é que as empresas reduziram a sua dívida líquida em quase 2 bilhões de reais, ou 20%, em relação ao que se tinha em 2019, totalizando agora uma dívida de 7 bilhões e meio, quando no ano passado ela passava dos 9 bilhões. E finalmente, o dado mais animador desse levantamento é em relação ao caixa das incorporadoras, que aumentou 43% na comparação trimestral, uma alta de 2,3 bilhões de reais, que resulta num total de 7,7 bilhões no caixa dessas 15 incorporadoras que participaram do levantamento. Recursos que são disponíveis para investimento, para aquisições, enfim, é sempre bom ter dinheiro em caixa. Isso mostra um controle mais eficiente dos gastos, das despesas, dos custos, e um oportunismo no sentido positivo, no bom sentido da palavra, para aproveitar a recuperação que o mercado imobiliário vinha surfando antes da pandemia do novo coronavírus. Espero que tenha sido relevante os números, os dados do levantamento desse estudo e as explicações que eu procurei dar aqui para você. Recados finais antes da gente encerrar o vídeo, como já é de praxe, inscreva-se no canal, clica no sininho de notificação para ser avisado quando tiver novos vídeos. Siga a Smartus no Spotify, Smartus Brasil, nas outras redes sociais, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, @SmartusBR. Cadastre-se na nossa newsletter semanal, que a gente envia nas noites de domingo, com um resumo de todos os conteúdos produzidos na semana. E, enfim,
conheça e assine o Smarts Play, plataforma exclusiva de vídeos da Smarts no mercado imobiliário. Entra lá, você vai gostar, você vai querer adquirir, vai querer participar, tá legal? Então obrigado pela audiência em mais um episódio, a gente se vê no próximo quadro, no próximo assunto do Smarts Explica. Um abraço.